Olá! O Brasil registra a cada ano 11 mil novos casos de câncer infantil. Se comparado com o total de pessoas diagnosticadas com câncer, é um número pequeno, algo entre 2 a 3% do total de casos da doença registrados no país. Mas o quadro é extremamente preocupante, porque a doença é muito agressiva e já é a principal causa de mortes por doença entre pessoas de 1 a 19 anos. Se o paciente identifica a doença e é atendido rapidamente, o índice de cura chega a 90%, mas a média nacional hoje é de 70%. Muita gente chega tarde demais ao atendimento médico. O Setembro Dourado foi criado em 2008 para alertar a população para a importância da prevenção e combate ao câncer infantil. E o Expressão Nacional desta noite reuniu especialistas, profissionais e parlamentares que atuam nessa área para conversar sobre as atividades do mês e também sobre as políticas públicas para prevenção e combate ao câncer infantil. Nossos convidados são o deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte, médico e coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer, a oncologista e diretora substituta do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, Maria Inês Gadelha, o deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, também médico e ex-secretário de Saúde, e a presidente da Abrace de Brasília, Hilda Pelis, consultora da Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, CONIAC. E o quinto convidado, é claro, é você. Mande sua opinião ou pergunta pelo telefone 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, pelo Twitter, @xnacional, ou ainda pelo facebook.com/expressão nacional. Eu estou esperando. Senhores, eu gostaria de saber quais são as iniciativas, doutora Hilda, quais as iniciativas do Setembro Dourado? Então, nós preparamos um documento para levar para o ministro da Saúde, com 11 itens, né, de reivindicação. Alguns relacionados, inclusive, à recepção, ao atendimento, à assistência dessa criança com suspeita da doença. Em Brasília, nós conseguimos, com apoio também, com a parceria com a ANDR, que também está comemorando o Setembro Amarelo, né, de combate aos acidentes de trânsito, nós conseguimos iluminar todos os prédios públicos do Distrito Federal, aqui o Ministério, o Congresso, o Palácio, o Palácio Buriti, enfim. São várias ações para chamar a atenção da população, principalmente sobre os sintomas da doença, que ainda no Brasil, até médicos, muitas vezes, quem recebe essa criança pelo Brasil afora, em capitais é mais fácil esse diagnóstico, mas no interior ainda se tem muita dificuldade para fazer esse diagnóstico. Deputado Antônio Jacome, o que o senhor acha mais importante nesse tipo de iniciativa? Para o que a população deve estar atenta? O que o senhor acha que ou a população ou o governo, quem mais que deve ser alertado para o problema do câncer infantil? Olha, a causa do câncer deve unir o poder público e a sociedade civil, organizada, os sindicatos, as igrejas. Eu, como coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, tenho defendido uma cruzada nacional. Hoje nós estamos falando aqui do câncer infantil, que, como você abriu o programa dizendo, que atinge, alcança aproximadamente 12 mil crianças e adolescentes brasileiros, mas nós temos o câncer como um todo, segundo dados do INCA, acomete 580 mil brasileiros anualmente e vitima fatalmente, leva a óbito 192 mil brasileiros todos os anos. Então, um mês dedicado à conscientização, à prevenção, como o Setembro Dourado, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, é sempre bem-vindo, e o poder público precisa se mobilizar no sentido de equacionar as demandas maiores na abordagem do câncer. Doutora Maria Inês, qual a dificuldade? A doutora Hilda estava falando da importância do diagnóstico. Qual é que é a dificuldade? O câncer infantil parece que é um número muito pequeno de casos, apesar de ser uma tragédia, né? A gente não pensa numa criança
tendo uma doença tão fatal? Qual o problema de atacar essa doença? Eu reputo dois grandes. O primeiro é que o câncer da criança é um câncer de alta evolução, de uma evolução muito rápida e que um sinal ou um sintoma para se estabelecer se faz em pouquíssimo tempo, não é? Dependendo, no caso de leucemia aguda, por exemplo, pode se manifestar muito rapidamente. A evolução é muito veloz. E com isso, o tempo de diagnóstico, de suspeita e de diagnóstico fica muito reduzido. O outro grande problema, aí já não depende realmente da questão de formação de recursos humanos, é a capacitação, a qualificação médica, não é? Ou de enfermagem, de profissional de saúde, mas principalmente médico e enfermeiro, para a suspeição e uma intervenção rápida de encaminhamento. Então, assim, no Brasil, eu acredito que o que se poderia trabalhar melhor era a qualificação dos médicos de família, na atenção básica, dos médicos pediatras, porque são eles que têm a criança em primeira etapa, em primeira vez. Se não estiverem alertas para o diagnóstico, certamente essa situação de diagnóstico em fase mais avançada vai continuar. E logo que nós temos no Brasil mais de 57 mil pediatras, né? Nós temos no Brasil mais de 3.500 hematologistas. Então, seria, e nem falo da quantidade de médicos na atenção básica. Se a mobilização para o alerta seria uma iniciativa muito importante a se intensificar, porque ela já ocorre em determinados... tem uma experiência de treinamento com as equipes de saúde da família, né? Sim, de serem treinados tem lá em Pernambuco, por exemplo, no próprio Rio Grande do Norte, na terra do deputado, né? Nosso vizinho lá na Paraíba, mas assim, há iniciativas bastante isoladas, né? Agora, a grande questão é que o câncer não tem um sinal próprio. É por isso que normalmente não se pensa nele. Tem de haver o que a gente chama de diagnóstico diferencial. E a maioria das causas desses sintomas que acometem as crianças não será de câncer, a maioria será de doença benigna. Não é? Então... Deputado Geraldo Rezende, eu estava lendo a sua biografia, o senhor tem uma experiência grande em centro de saúde, né, no começo da sua carreira. O senhor acredita que nesse primeiro contato, que é o primeiro médico que está em contato com a população, que é possível fazer alguma política que aborde isso nessa primeira atenção? Eu acho, e aí concordo com a Maria Inês Gadelha, no sentido de cada vez qualificar melhor o profissional no centro de saúde, onde que é a porta de entrada para o sistema. O profissional deve estar atento a alguns sinais e sintomas que, logicamente, o leve a colocar como um dos diagnósticos diferencial na criança ou no adolescente que atender o câncer. E muitas vezes isso passa despercebido. Por quê? Sinal de palidez, o sinal de anemia, ou um vômito, ou mesmo um transtorno da marcha. Isso pode ser comum em várias doenças. É preciso que o profissional esteja atento para poder fazer o diagnóstico. E, logicamente, nós sabemos muito bem a dificuldade também que é atender nesse imenso país, quando, na maioria das vezes, para se ter um exame melhor, mais qualificado, há uma dificuldade enorme. E aí também concordo que ele é uma doença insidiosa, uma doença com uma gravidade bastante ampla e que é preciso termos um diagnóstico precoce, porque na medida em que tivermos um diagnóstico precoce, maior chance de cura ou de sobrevida vai ter esse paciente. Mas muitas das vezes o diagnóstico é feito tardiamente e para que ele chegue a um atendimento especializado ou num centro de referência, demanda vários meses e às vezes até anos para que ele possa
conseguir esse atendimento adequado. Vamos supor, o Hospital de Barretos é uma referência hoje, mas o Hospital de Barretos, que atende pacientes de toda a região centro-oeste, a região de São Paulo e muitas vezes da região sudeste, muitas vezes, até eu já vi a entrevista com o seu dirigente maior, o senhor Henrique Prata, que diz que o paciente até chegar ao hospital, ele já está num estadiamento mais avançado e a possibilidade de sobrevida dele diminui assustadoramente. E isso também é uma perversidade nesse país, na medida em que o diagnóstico muitas vezes está mais à vontade, ou seja, é muito mais facilitado para aqueles mais abastados e para aqueles que estão nos rincões desse país, aqueles que mais demandam a assistência do Estado, muitas vezes não tem esse diagnóstico e já chega no estágio mais avançado, que é a sobrevida deles. Ao invés de ser o 90%, que os países mais avançados do mundo já têm, chega a 10% a 20%. O câncer infanto-juvenil tem várias particularidades. Ele é considerado um câncer raro, mas isso é relativo, porque é a principal causa de morte em crianças de 0 a 19 anos e representa já 7% de todas as mortes nessa faixa etária. Na abordagem do câncer infantil, nós temos pelo menos 5 desafios ou 5 dificuldades para o diagnóstico precoce. Primeiro, a desinformação dos pais. Segundo, é o medo do diagnóstico de câncer. Os pais têm medo que aquele diagnóstico seja de câncer. E isso leva até a mascarar os sintomas. Terceiro, a desinformação dos médicos. Infelizmente, o pediatra, se ele não tiver a formação oncológica, ele tem pouco contato com pacientes, com crianças com câncer. O quarto desafio é a desorganização da rede de serviços. E o quinto é o acesso desigual das tecnologias diagnósticas. Como disse o Dr. Geraldo, para você firmar um diagnóstico no câncer infantil, você precisa ter um laboratório confiável, pelo menos um laboratório confiável e um estudo de imagens. Eu pergunto, dos 5.570 municípios brasileiros, quantos têm um laboratório confiável e um estudo de imagem? Eu não estou falando nem na alta complexidade, estou falando no mais elementar. Então, nós precisamos dos centros de referência. E aí, quantos centros de referência nós temos no país? Há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que mostra que tem casos de câncer infantil foi um estudo que foi feito em 2004 e até 2008, com 488 crianças suspeitas de câncer. 364 foram confirmados. E foi descoberto que teve crianças que demorou 8 anos para firmarem o diagnóstico. A média do diagnóstico, por exemplo, de leucemias, nesse estudo, foi de 4 a 6 meses. Dos linfomas, 7 meses, a média. Agora, deputado, a gente estava preparando o programa e a gente viu que o teste do olhinho é um teste obrigatório que os convênios médicos devem pagar e que deve ser feito na maternidade. O teste do olhinho é uma realidade no Brasil? Olha, eu acho que... Quando a criança nasce, que ele deve ser feito? Olhinho Os senhores são muito mais especialistas que eu. Nas maternidades maiores, nos centros maiores. Agora, falar em olho, por exemplo, o retinoblastoma, ele é responsável por 3% do câncer infantil. E ele é possível ajudar no diagnóstico do reflexo do olho do gato. É a pupila embranquiçada que, exposta à luz, ela fica branca e isso é um sinal, né, muito positivo da presença do retinoblastoma, que é um tumor muito agressivo que
acomete 3% Mas das crianças infelizmente de raro. casa. Então, o mais 3% importante, dos nós Mas precisamos de chamar atenção é para as obrigatório. leucemias, que é mais do que 1/3 dos cânceres né, na infância e na adolescência. Depois chamamos para alguns tumores do sistema nervoso central, sistema nervoso, principalmente o neuroblastoma, e também para os tumores do sistema linfático, os linfomas. Esses abarcam quase 70%, abarcam quase 70% dos cânceres nessa faixa etária. 60% dos tumores de criança são em 40% de leucemia, não é? Uns 15% de linfoma e uns 15% de tumor do sistema nervoso central. Realmente, com isso, a gente pode muito bem, com um médico alerta na primeira consulta, a gente poderia muito bem, em todo o país, obter um diagnóstico mais precoce, porque os exames não são, tirando a ressonância magnética e a tomografia computadorizada para confirmação de tumor cerebral, com um laboratório simples de hematologia. Não é? E exame de ultrassonografia, que nós poderíamos muito bem pegar os tumores abdominais, que os linfomas de criança são muito comuns no abdômen, nós não precisaríamos de muita tecnologia para isso, não. A variabilidade, né? Partes moles se vê também com ultrassom, rabdomiossarcoma, que é também muito abdominal, e o externo. Então, assim, com simples disponibilidade de exames de baixa tecnologia, como é um laboratório de análises clínicas, não é? Porque esses exames mais sofisticados são necessários para a confirmação diagnóstica, o estadiamento e o planejamento da terapia. E isso se faz e deve se fazer em centros especializados. Agora, não se pode deixar para eles, porque oncologista não dá diagnóstico de câncer, não. Quem é o médico nas suas diversas especialidades. E isso remete à questão da atenção primária. Mas o deputado Geraldo Rezende, eu queria só retomar um ponto que eu gostaria que a senhora eu gostaria de uma resposta da doutora Maria Inês, que a senhora contou um caso antes do começo do programa que lembrou esse problema que o deputado Geraldo Rezende levantou. A burocracia, muitas vezes você tem o diagnóstico, eu também vi um relato do Dr. Henrique Prata, eles disponibilizam a vaga rapidamente no hospital para a criança ser tratada, só que ela leva tanto tempo na burocracia para chegar. A gente vê isso está muito presente isso. Eu já fui gestor estadual de saúde e hoje estou parlamentar, mas continuo médico. Mas a gente vê muito isso. Muitas vezes falta o encaminhamento adequado, depois falta o recurso para o tratamento chamado TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Aí depois tem uma burocracia danada para transpor o Estado, ou seja, para o município disponibilizar um veículo para levar o paciente até o centro de referência. Vamos supor, o paciente do Mato Grosso do Sul, se precisar ir para Barretos, o veículo só pode transitar até a fronteira do Mato Grosso do Sul. Depois é uma dificuldade enorme para poder fazer com que esse veículo chegue até Barretos. Então, há uma espécie de dificuldade, principalmente a dificuldade para aqueles que mais necessitam, que as pessoas mais humildes. Que trabalham com isso, como é que é na vida real trabalhar com esses problemas? São muito grandes. A CONIAC, ela tem uma preocupação, porque cada região tem um problema. A maior concentração dos serviços, ela está na região sudeste, São Paulo para baixo, não é? Sul e Sudeste. Mas é onde tem a maior parte da população, Isso, Hilda. Isso mas é o comum, mas né? mais daqui para cima é a região maior. Mais concentração. Em questão de geografia, é uma região muito mas é menos muito mais populosa, distante. Demograficamente. Mas aí, né? doutora, o menino sai do interior, lá Ribeirinho, lá que só sai de barco, ele vai viajar o dia inteiro de barco para chegar numa cidade, pegar o ônibus, para chegar numa outra cidade para pegar um avião, para chegar no destino. Ele leva 2 dias viajando para chegar a Brasília ou a Barretos. Isso e o prefeito, muitas vezes, ele não consegue dar passagem aérea.
Ele manda esse menino com suspeita de tumor no cérebro de ônibus, que vai ficar 2 dias viajando de Santarém até Brasília. Isso, Hilda, quando consegue, Quando consegue. ou o TFD, né, que é o tratamento Isso. fora do domicílio, Aham. ou E o- uma Isso, ajuda, deputado, e o uma cota da TFD? família, E o TFD? e muitas vezes não consegue, Não não consegue. sai. Olha bem, por exemplo, uma criança saiu do Maranhão, foi para Brasília ou para São Paulo. E se aqui ela precisar de um procedimento em Curitiba, ela teria que retornar em São Luís para requerer o TFD do Maranhão. Mas isso para a população de baixa renda, como é que isso é feito? Olha, a gente fala muito população de baixa renda, mas é preciso dizer que a quase totalidade das crianças com câncer no Brasil são atendidas tratadas no pelo SUS. No SUS. Não é? A quase totalidade. Quase. Mas ela Algum- tem que chegar no centro Sim, de aí referência. existem essas questões que são questões sérias, né? De organização de sistema, de gestão do sistema. No Brasil, nós temos 96 hospitais que, em 2014, atenderam crianças com câncer. Desses 96, em todos os estados do país, uma grande realmente concentração em São Paulo, mas é onde tem a grande concentração populacional também, né? No sul, sudeste e nordeste, são as grandes concentrações populacionais. Desses 79, tinham serviço de são habilitados em oncologia com serviço de hematologia ou de oncologia pediátrica. Quer dizer, é uma tendência nossa no Brasil de ter organizado a alta complexidade, né? Naquilo que demanda mais dinheiro, que demanda mais expertise, que demanda mais especialização. E realmente essas questões de acesso, eu julgo que sejam as predominantes para criar uma situação tão angustiante, principalmente para quem lida com as pessoas e com as famílias. Não é? O tratamento, por exemplo, no câncer infantil, é constituído por um tripé: a quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Nós temos estados no Brasil que não têm uma unidade de radioterapia, por exemplo. Todo o tratamento radioterápico desses pacientes, de Roraima, por exemplo, tem que se deslocar para um grande centro. Aí vem a burocracia. Nós fizemos outro dia uma audiência pública e a doutora Maria Inês, é do Ministério da Saúde, tem uma informação mais precisa. Mas quantos anos, por exemplo, vem rolando a questão da licitação para a compra dos aceleradores lineares? O governo um fez dilema. o diagnóstico correto, ou seja, de poder abarcar uma rede de atendimento na questão da radioterapia, fazendo a compra de 80 aparelhos de radioterapia para organizar o atendimento oncológico em todo o país. Infelizmente, o tempo que demora para se executar essa ação já extrapola aquilo que foi lançado em 2012. Ou seja, nós estamos em 2015, final de 2015. Era para estar funcionando esses 80 aparelhos em 2014. Ou seja, a licitação se arrastando já se arrastou. E eu acredito e torço. Eu sou daqueles que torço, que aguardam que isso possa acontecer no mais curto espaço de tempo. Mas e aí eu quero só, me permite, logicamente, há vários senões. Não existe país no mundo que está comprando 80 aparelhos de uma vez, Aí nós temos outro problema da também outra distribuição situação desses que aparelhos. o próprio governo aponta aí. Também eu estou aqui olhando pelo prisma do Brasil, ou seja, há uma combinação de fatores e foi colocado no edital que essa tecnologia, eles deveriam também, a empresa que ganhasse a licitação, colocar uma fábrica aqui no Brasil e vender a tecnologia para o Brasil, ou seja, disponibilizar. Isso aí está tendo muita dificuldade, mas a gente está ansioso. E eu estou aqui otimista para ver se isso acontece. Sobre isso, até eu o queria próximo complementar 30 segundos. Quando nós resolvermos essa questão da licitação, que parece interminável, nós vamos nos deparar com outro problema, que é a distribuição. São 80 aparelhos de radioterapia. 21, por exemplo, vão para o Rio Grande do Sul. Para Minas Gerais, que é um estado grande do Brasil, importante, sabe quantos? Nenhum.
Vamos fazer outra licitação, doutora Maria? Não, vamos daquela dar Bahia, distribuição. Deixa eu acho que colocar, merece doutora uma Marinês, já que a senhora vai explicação, né? responder isso, que a senhora me diga uma outra coisa. A senhora começou no INCA. Sim. O INCA é responsável pela formação de técnicos de radioterapia. Como muitos outros hospitais. né? Mas a gente vê, muitas vezes, em reportagens de hospitais que têm equipamentos, que têm condições de ter o tratamento e não têm os técnicos. O Brasil também está precisando formar esse tipo mas de o mão de Brasil, obra? o Brasil realmente tem deficiências e déficits comensuráveis, né? Mas assim, com relação à radioterapia, eu lembro uma coisa muito importante. Já que nós estamos tratando aqui do câncer infantil juvenil, quanto mais evitar a radioterapia em criança, melhor. Porque os efeitos a longo prazo desse tratamento são graves, são muito sérios. O mais simples deles é o impedimento do crescimento, é dificultar o crescimento. Então, toda a inteligência da oncologia tem sido no sentido de, com quimioterapia nos tumores de origem hematopoética e a associação de quimioterapia com cirurgia, dar conta, digamos assim, da cura da criança. A outra coisa é que a questão da radioterapia no Brasil, o que atrapalhou muito a implantação do plano de expansão com esses 80 equipamentos foram os hospitais. A falta de condição de gestão, de administração de hospitais, porque nós fizemos um trabalho, e eu participei dessa primeira etapa desse plano, fizemos um trabalho muito consciencioso, com dois objetivos. O primeiro era ampliar a oferta de radioterapia no Brasil, criando novos serviços ou ampliando existentes, né? O Minas Gerais, deputado, foi uma opção do próprio governo. Ele mesmo resolveu que ele faria a compra e realmente ele fez um grande plano de expansão intraestadual com recursos próprios. E no Ministério da Saúde, aliás, quem mais financia qualquer equipamento em hospital é o Ministério da Saúde. E, eventualmente, alguns governos estaduais. Mas, assim, os convênios continuam, nós continuamos financiando e fazendo a distribuição de equipamentos de radioterapia. Realmente, Amapá e Roraima são os dois únicos estados no Brasil que não têm serviço ainda, não é? Havia muitos mais, Tocantins, Acre, e realmente sempre pela região norte ou algum estado do Nordeste. Então, assim, a radioterapia deve ser evitada ao máximo na criança e no adolescente, que estão em fase de crescimento, são muito sensíveis à radiação, e esse plano de expansão teve uma dificuldade maior pelos próprios hospitais, em terem a sua contrapartida, que era de quê? De ter um terreno, porque até a obra é financiada pelo Ministério da Saúde. Mas eu acredito que com o tempo isso se resolva. Agora, os aceleradores, o hospital estando prontos, eles podem ser despachados imediatamente para a instalação. Mas eu concordo com a doutora Marinês. Assim, a preocupação da CONIAC não é com a radioterapia. Isso aí, a demanda é muito pequena para criança e adolescente, principalmente para criança. Mas já no câncer de adulto, já no câncer de adulto é um problema. É primordial. Mas, assim, aquilo que o senhor citou, deputado, dos 5 itens aqui, para mim, aqueles 5 itens são realmente as maiores preocupações da CONIAC. É uma confederação que representa as instituições do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Elas sabem todos os problemas que estão localizados no Brasil, regionais e tudo. Então, você falou, desinformação dos pais, o medo do diagnóstico, o que precisa? Uma ampla campanha nacional dos sintomas, de forma que não se crie um alarde, que não assuste a população, mas que aquela dor na perna, que o médico lá do interior, ou que um médico cardíaco, que nunca viu falar de um sintoma, assim, que ele não estudou, ele não passou na sua grade curricular pelos sintomas, os médicos falam dor do crescimento,
conhecimento e a mãe fica com aquela criança com aquela dor na perna, quando faz o exame de sangue, um dia alguém resolve fazer o exame de sangue, é leucemia. Então, assim, você vê como que nós precisamos de uma ampla campanha. A desinformação médica, criar grades curriculares onde se trabalhe para o médico que estiver deixando a faculdade, né, os sintomas da doença. A desorganização dos serviços precisa de buscar que o Ministério da Saúde organize laboratórios, no mínimo laboratórios, ou alguns exames básicos como raio-x, como ecografia, para acesso dessa população, que não seja tão desigual como é hoje. Por exemplo, Tocantins não tem tratamento, doutora Marinês. Toda criança não tem tratamento para criança e adolescente, para adulto tem. Porque toda criança... Tocantins tem em Palmas e tem em Araguaína, né? Então, Dois centros. Toda que criança não da região norte, do Tocantins todos descem. Da região norte, por exemplo, nós estamos hospedando 22 crianças da região norte. E muitas ainda, algumas ainda vão para Manaus, algumas vão para Belém. Mas assim, o Brasil é tão grande, e esses estados são tão grandes, metade da Bahia, metade das crianças no oeste da Bahia não vão para Salvador. Ou eles descem para Brasil ou eles sobem. Viu como assim, os estados muito grandes, eles exportam o paciente, mesmo tendo tratamento na capital. Hilda, tem um percentual interessante aqui, a gente sempre chega quando analisa as questões no Ministério da Saúde, 40% do atendimento em cada estado brasileiro não vem dele. Então, quando a gente pega, por exemplo, Paraíba, Pernambuco, não é? Quando pega Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás. Então, existe, como o país é muito grande e as divisas são também inúmeras, aquela população cruza essas divisas com muita, vamos dizer, tranquilidade. E está correto, elas têm de procurar o lugar onde são atendidas. Mas a população é muito sábia. Ela sim, procura claro, o serviço que ela tem conhecimento, que está mais organizado também. E que tem mais condições de lhe dar o tratamento adequado. E a gente vai tentar E falar é assim de que como, ela de como migra, ou convive seja, essa um população. paciente lá do Acre, ele vai, do Acre, de Rondônia, ele passa por 4, 5 estados até chegar ao estado de São Paulo. E por quantas várias vezes, consultas por várias, médicas e por também. vários, e não é só Bom, por causa do câncer infantil, infanto-juvenil, é por vários outros atendimentos em várias outras áreas. Bom, a gente vai falar um pouco disso depois do intervalo, porque o Expressão Nacional precisa fazer o intervalo agora. E você que está em casa, aproveite para mandar sua pergunta ou comentário. A gente volta já. O Expressão Nacional está de volta e hoje nós conversamos sobre o Setembro Dourado, programa de conscientização sobre a importância da prevenção do câncer infantil e do seu combate. Nossos convidados são o deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte, coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer, Maria Inês Gadelha, oncologista e diretora substituta do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, o deputado Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, médico e integrante de 2 frentes parlamentares da área da saúde, e Hilda Pelis, representando a Confederação Nacional de Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, CONIAC. E se você ainda não mandou, mande agora a sua pergunta ou opinião pelo telefone 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter @xnacional ou ainda facebook.com/expressão nacional. Eu estou esperando. Falando nisso, a gente recebeu uma pergunta do Roberto Vieira de Araújo Gonçalves, que é de Bauru, no estado de São Paulo, e ele pergunta o seguinte à senhora Maria Inês Gadelha: o que custa caro para a saúde? A possibilidade da descoberta precoce ou tratamento após descoberta do câncer já avançado? Sou um imunossuprimido?
em tratamento com prazo de vida estipulado, porém ainda acreditando em um futuro melhor para todos. Apesar de nós chamarmos o câncer como se fosse uma doença só, ele não é. Então, nós temos em torno de 1/3 dos cânceres passíveis, digamos assim, de detecção precoce, outro de prevenção, e há curável, 1/3 curável ou tratável, curável pelos tratamentos, que geralmente se associam, como o deputado já chamou a atenção, químio, rádio e cirurgia. E nós temos 1/3 de câncer que são incuráveis per si, pelo próprio diagnóstico, né? Na condição atual da oncologia. Agora, o fato de a gente ter essa disponibilidade grande hoje, e avançou muito, eu sou um oncologista formada nos anos 70, não é? Dos anos 1970. Então, a evolução que se teve ao longo desse tempo, tanto no diagnóstico como no tratamento, e a criação do SUS foi um salto maravilhoso para o acesso dessas pessoas, muita gente ainda continua pensando no câncer como um estigma, como algo que não tem cura, etc. Então, o fato de um governo, né, ter de tomar decisões, vai tomar conforme as possibilidades que aquela doença permite. Então, nós vamos prevenir o que pode ser prevenido. Vamos tratar o que pode ser tratado. E vamos cuidar das pessoas que ou deixaram de se beneficiar do tratamento, ou então já, por má sorte, tiveram um diagnóstico de um câncer incurável. Deputado Antônio Jacome está inquieto aqui, deputado. Eu acho que o nosso telespectador, ele está querendo sugerir também na pergunta que é menos oneroso trabalhar a prevenção do que tratar a doença por si só. Como disse a colega Marinês, o câncer nem sempre é uma patologia só. Ele vem com as complicações e quando ele é diagnosticado tardiamente, aí ele vem com uma série de intercorrências e precisa de uma equipe multidisciplinar, precisa de muito mais suporte terapêutico, e isso encarece muito, tanto os recursos diagnósticos, vai precisar fazer exames de alta complexidade, como a própria terapêutica. Agora, a doutora Marinês, ela lembrou que a maior parte dos pacientes de câncer são tratados pelo SUS. E uma das questões que, mais uma vez, vamos citar o diretor do Hospital de Câncer de Barretos. Ele diz que essa política do governo dar subsídios e incentivar os centros de excelência, que ela poderia ser mais efetiva se o governo investisse mais nos hospitais do SUS, que no fim são os que mais atendem o maior número de pessoas, que os centros de excelência acabam beneficiando uma parcela muito pequena da população em detrimento do paciente do SUS, que é a maior parte do... Mas nós precisamos, Sim, deputado Geraldo Rezende. Nós precisamos investir em hospitais que realmente dão resultados. O Hospital de Barretos é um exemplo. Mas ele atende exclusivamente pelo SUS, é um né, exemplo, deputado? mas tem várias formas de financiamento. Eles tiveram a capacidade de poder captar recursos fora do sistema também. Ou seja, há um grande contingente de pessoas que contribuem, cantores que contribuem, promoções do meu estado, há várias associações de amigos do Hospital de Câncer de Barretos, pela excelência do tratamento que esse hospital disponibiliza. Quiçá nós possamos buscar reproduzir esse mesmo tipo de tratamento, esse mesmo tipo de instituição como o Hospital de Barretos. Nós precisamos reproduzi-los em todos os estados da federação. Ele quis dizer, e ele fez uma denúncia muito séria quando esteve aqui na nossa audiência pública, ele falou do PROAD, aquele programa de incentivo fiscal. O PROAD arrecadou aproximadamente 1 bilhão, que na argumentação do Dr. Henrique Prata, daria para construir 20 CACONs, né? Que são centros de oncologia
que custa, em média, para ser implantado, 50 milhões. Implantaria 20 cacões no Brasil. 1 bilhão para 5 grandes hospitais de São Paulo. E não contemplou, por exemplo, o Hospital de Câncer de Barretos, que, conforme você disse, atende 100% o SUS, tem as doações, mas aí é um trabalho meritório da diretoria. Assim, mas é 100% SUS. Doutora Marinês. É que eu estou assim, há muitos, no Brasil, há 283 hospitais de grande porte, né, ou de porte menos grande, né, em todo o país. São 283 habilitados no SUS. Né? Desses, mais de 80% não são públicos. Se tem a impressão que o SUS é feito de hospitais públicos, não é. A maioria dos estabelecimentos de saúde do SUS são de natureza não pública, são privados, mas a maioria filantrópicos. Tipo Barretos, no Brasil é interessante, em cada estado tem um hospital filantrópico. Nós temos, por exemplo, na Bahia, o Hospital Aristides Maltês, que é o maior atendedor de câncer do país. O maior produtor, digamos assim, de procedimentos de cirurgia, de atendimento em todo o Brasil. Então, assim, esses hospitais que são, na sua maioria, não públicos e que atendem pelo SUS, mas são filantrópicos, em sua maioria, têm várias formas de financiamento. Né? Eles não se financiam somente pela tabela de procedimentos, pelo que eles produzem procedimento. Então, são muitas, e a isenção fiscal, a renúncia fiscal é uma delas. Né? Mas, por exemplo, como são filantrópicos, a maioria vai lá aqui mesmo, o Hospital da Criança, né? E abraça então, o quanto não é incentivada e financiada pelo Ministério da Saúde em seus equipamentos. Nós temos, esses hospitais que vocês estão citando, ele tem muito foco no adulto. Os hospitais que têm foco na criança, o GRAAC, que é só criança. Barretos atende adulto, maior parte, e uma parcela de criança. Agora, nós temos hospitais só infantis. Então, o GRAAC, o hospital lá da doutora Silva Brandalize. Campinas, o Boldrini, tem o Pequeno Príncipe, lá tem no Paraná. Lá no Rio Grande do Sul, tem no Rio, tem Nossa Senhora da Glória, aqui em Brasília. E de Brasília foi nós, uma instituição de voluntários, que construímos o bloco 1 do hospital. Eu fui em Barretos conhecer, para copiar o modelo de construção para fazer aqui. Só que lá tem as características da música sertaneja, que eu teria dificuldade em ter isso daqui. Então, eu adaptei. Em vez de duplas sertanejas, de músicos, de artistas, eu procurei empresários e construímos. Mas essa é a vantagem da filantropia, né? A instituição poder, é uma das vantagens, poder fazer captação social, né? Agora, esses hospitais todos que nós citamos, a exceção do Boldrini e do GRAAC, que na verdade é o grupo que apoia uma parte da pediatria do Hospital São Paulo, que é da Universidade Federal de São Paulo, a maioria, esses hospitais são, na verdade, hospitais pediátricos. Né? São hospitais pediátricos que conseguem formar um bom departamento, um bom serviço de oncologia pediátrica. Nós da frente, só uma informação, nós da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer estamos estudando profundamente toda a legislação que envolve a oncologia no Brasil e vamos formatar projetos de lei no sentido de priorizar os hospitais públicos e filantrópicos para os benefícios, para leis que beneficiem diretamente. Imagine o tratamento do câncer no Brasil sem a filantropia. A gente está nos 5 minutos finais. Eu queria ler um comentário do Rildo, nosso telespectador, sempre presente, de Desterro, na Paraíba. Ele diz que, infelizmente, o nosso país vive numa situação difícil e quem mora no interior, a situação é pior do que nos grandes centros em questões de saúde. E eu queria tocar num ponto que a senhora passou por perto dele, que é a questão do apoio, das casas de apoio. O senhor falou dos projetos, e entre os projetos que se discute aqui na casa é como... Esse suporte o que são essas casas de apoio, se você puder
É fundamental. Então, como a doutora Marinês falou, que a maioria dos estados brasileiros exportam e importam paciente, né? E esses que chegam, eles não têm como se hospedar, normalmente são pessoas de baixa renda, e as instituições, então, como afiliadas da CONIAC, a maior parte delas são casas de apoio. E nós, então, oferecemos toda uma estrutura de hospedagem para essa família que chega. Normalmente é a mãe com a criança. Então, por exemplo, a média de leitos, são 50 leitos. Tem casas que tem mais. Como que essas casas se sustentam? Com a sociedade, comunidade que mantém. Todas as casas de apoio de criança com câncer, nenhuma delas tem apoio, nenhuma das associadas. O trabalho é fantástico. Por exemplo, Natal tem a casa do Val Paiva, que há 20 anos dá todo esse suporte, muitas vezes sem apoio oficial, com doações de pessoas físicas, anônimas, até melhoria habitacional. Vocês fazem, né? Mas deputado, o câncer sempre teve essa característica, né? Vânia, desde os primórdios, lá nos anos 1930, né? Deus por isso, porque ele tem essa capacidade de mobilização e da solidariedade. Então, essas casas de apoio, normalmente se fazem instituições filantrópicas, então elas têm, pelo menos, do ponto de vista da sociedade, a isenção fiscal, a renúncia fiscal. Mas, assim, o câncer tem essa história de ter sempre, ao longo de todas essas décadas, não contado com a solidariedade das pessoas, né, da população, e a própria pesquisa, né? Quando se vê como começou a oncologia, a oncologia começou com uma associação de mulheres, né, que apoiaram muito o médico que fez todo o início do tratamento de leucemia aguda. Mas convenhamos, não dá para viver no século XXI só com a solidariedade para tratar o câncer, né, doutor Geraldo? Nós precisamos de políticas públicas fortes, ativas, né? Nós vamos chegar à situação crucial. Hoje, nós não podemos fugir desse debate. Inclusive, amanhã, numa comissão especial que eu presido, que é a comissão especial para discutir a PEC número 01, que rediscute a questão do financiamento da saúde, reportando e reproduzindo o movimento Saúde Mais 10. Se nós efetivamente não tivermos recurso, e onde não há recurso, o recurso é finito e é muito exíguo do orçamento da União, quando o cobertor é curto, cada um quer puxar para o seu lado. Ou seja, nós temos várias demandas, não só o câncer infanto e juvenil, nós temos a demanda dos pacientes dos renais crônicos, nós temos a demanda das urgências e emergência, nós temos a demanda da atenção básica, nós temos a média e alta complexidade, que está numa situação muito grave no país, e a gente tem um orçamento que, para efeito de comparação, é menor para 2016, é menor do que o de 2014. E nós estamos fazendo essa discussão. E amanhã mesmo vamos ter a presença do ministro Arthur Quioro, para a gente poder discutir. Logicamente, nós precisamos de fazer um grande movimento nacional para discutir fontes alternativas, para arrumarmos recursos, para efetivamente tirarmos a saúde da situação calamitosa que elas encontram. Nós estamos discutindo uma ilha dentro do oceano que é a saúde pública no país e que passa por várias dificuldades e que nós precisamos de enfrentar. E aí, tanto o deputado Antônio Giacomi, que nessa legislatura está aí apresentando uma frente que discute uma das doenças mais graves e cruel, que é o câncer no país, nós haveremos de também construirmos no nosso parlamento, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, discutirmos exaustivamente para a gente dar uma resposta às várias demandas da saúde pública que cobram a dia uma situação da resolução desses problemas. Mas eu pediria, deputada, assim, que a gente prestasse muita atenção a não destruir algo que é tão bonito que se chama solidariedade. Porque o trabalho de associações como essas que integram a CONIAC, né,
são realmente situações esplendorosas, são um trabalho surpreendente, de abnegação e que porque tem credibilidade. Né? Então, assim, não vamos nunca pensar, isso ocorre em todos os países. Não existe país no mundo em que a situação da oncologia, da atenção aos doentes de câncer, não conte com a solidariedade. Com que é muito presente na vida brasileira. Infelizmente, o Isso nós nosso damos tempo exemplo acabou. pro mundo. Que pena. Infelizmente, o nosso tempo acabou, apesar da riqueza dessa discussão. Eu agradeço muito, deputada, doutora Hilda. Muito obrigada, deputado Geraldo Rezende. Muito obrigada, doutora Marinês. Muito obrigada, deputado Antônio Jacome. Os meios de comunicação da Câmara têm dado, tanto ao Setembro Dourado, como a outros aspectos na luta contra o câncer. E daremos sempre, deputado. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada a vocês, eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua participação. Infelizmente não deu para ler todas as participações, mas eu te convido a estar conosco no nosso próximo programa. Nós vamos discutir o Registro Civil Nacional, que pode unificar todos os principais documentos brasileiros. Você já pode mandar a sua participação, telefone 0800 6969, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, Twitter, @xnacional e facebook.com/expressão nacional. Até a próxima.